Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Silvana Dias e você está ouvindo o podcast mais empoderado em tech e produtos digitais. Existe uma coisa interessante sobre liderança: ela raramente nasce pronta. E a convidada de hoje tem uma trajetória que mostra muito isso na prática. A Ingrid Paganini começou a carreira passando por áreas diferentes. Construiu repertório em comunicação, negócios, tecnologia e gestão de projetos, até chegar hoje à posição de Senior Manager na CIT, liderando pessoas, projetos e transformação digital. Ao longo da carreira, passou por empresas como Aon, TCS, Mafra e Bradesco Seguros, atuando em projetos estratégicos, transformação digital e ambientes de alta complexidade. Além disso, ela também criou o Empower Her, uma iniciativa de mentoria voltada ao desenvolvimento e fortalecimento de mulheres líderes. Então, hoje a conversa vai ser sobre crescimento, senioridade, influência e os aprendizados reais por trás da liderança. Ingrid, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sil, mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra poder dividir um pouquinho da minha trajetória com você e com outras mulheres que estão nos escutando. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Este episódio é patrocinado pelo Itaú. No Itaú, o cliente está no centro de tudo. É assim que o banco vem se transformando ao longo dos últimos 100 anos em uma das maiores referências em produto no país. E para sustentar essa evolução, o Itaú criou um jeito próprio de trabalhar com produtos, o jeito Itaú de produtar, que é o Product Operation Model do banco, nada mais, nada menos como a forma em que um banco pensa, constrói e evolui seus produtos. O jeito Itaú de produtar cria um ambiente onde aprendizado faz parte da entrega, testar rápido para ganhar velocidade, aprender com clientes para chegar no produto certo, evoluir plataformas para escalar com eficiência. E uma curiosidade para você. Hoje, o Itaú tem mais de 1.000 profissionais de produto construindo soluções que impactam milhões de clientes todos os dias. Se você quer saber mais sobre como é trabalhar com produto no Itaú, acesse aí carreiras.itaú.com.br/produto. Eu que agradeço. E é a segunda vez que a Ingrid participa aqui de um episódio conosco. No ano passado ela esteve aqui num episódio super bacana sobre maternidade, mas como a gente costuma falar, né? Nós, mulheres, nós pessoas, não somos apenas uma coisa, né? Então tem essa profissional brilhante aqui comigo hoje, que vai falar o caminho que ela levou, que ela percorreu até chegar à liderança. E antes da gente começar a falar, né, das passagens, das suas experiências no mercado de trabalho, conta para nós quem é você? Quem é a Ingrid? Como que você percebe, né, a Ingrid pessoa, a Ingrid profissional e as outras e os outros papéis que você exerce aí tão lindamente? Legal essa pergunta, Sil, porque a primeira descrição que eu gosto de fazer sobre mim é que eu sou a mãe do Juliano. Tanto que essa é a primeira qualificação que tem no meu LinkedIn. Eu sou a mãe do Juliano, eu sou a Ingrid Paganini, mãe do Juliano. Porque desde que eu tive o Juliano, há 5 anos atrás, ele é a coisa mais importante da minha vida. Então, eu sou a Ingrid, mãe do Juliano, tenho 39 anos, eu sou maratonista, corredora, e eu também hoje atuo na posição de gerente sênior da CIT, liderando projetos estratégicos, como você falou, internacionais. E, e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa em constante mudança, em constante transformação, não só pelo ambiente profissional, mas também pelas mudanças que o esporte traz na nossa jornada pessoal e do nosso autoconhecimento. Então, em poucas palavras, eu sou essa pessoa. Poucas, mas potentes palavras, né? E que trajetória linda e que é, interessante te ouvir falar da forma como você se reconhece no mundo, né? Então ter essa coragem, né, de se apresentar ao mundo como você é essa pessoa potente é muito inspirador. Então nessas palavras você já consegue transmitir o tamanho
das escolhas que você fez ao longo da sua vida. E eu acho que isso é super importante, porque aqui no podcast a gente procura sempre reforçar a capacidade que cada ser tem, né, que cada mulher tem. E como as escolhas que a gente pode fazer determinam muito da nossa trajetória. E você já colocou isso em lindas palavras. Então vamos lá, Ingrid. Falando aqui da carreira, né, que você lindamente construiu, quando você olha hoje, né, para sua trajetória, qual foi o primeiro momento em que você percebeu que estava deixando de ser apenas uma profissional que mais executa e começou a ocupar mais um espaço de liderança? Ou, desde o início da sua carreira, você já se reconhecia como essa característica, né, de liderar outras pessoas, de influenciar? Como que foi isso para você? Legal essa pergunta. Eu acho que é tudo uma questão de construção de repertório. Hoje eu estou nessa posição de liderança, mas nem sempre foi assim. A minha carreira profissional começou lá atrás, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. A minha primeira formação vem do turismo, então eu trabalhei muitos anos em hotelaria, trabalhava muito, trabalhava final de semana, Natal, Ano Novo, feriado. E num dado momento, aproximadamente há 12 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira. Eu fui convidada por um colega de turma, naquela época, há 12 anos atrás, para trabalhar num projeto estratégico de tecnologia. E esse convite se deu não pela minha habilidade técnica em tecnologia, até porque na época eu nem trabalhava com isso, eu trabalhava em turismo. Era mais pela minha habilidade de comunicação, porque eu sempre me comuniquei muito bem, eu sempre me expressei muito bem. Então, essa habilidade me levou a uma transição de carreira. E como toda pessoa, né, que transiciona a carreira, começa muito de baixo. Então, eu comecei sendo uma pessoa mais voltada para a execução de tarefas, né, naquele nível de senioridade mais baixo, e fui aprendendo, e fui me reinventando, e fui estudando, e sempre desenvolvendo ainda mais essa habilidade de comunicação, pegando desafios mais complexos, me colocando em situações e exposições num nível mais complexo. E aí, esse skill de liderança, que liderança é muito relacionada a um soft skill, né, que a gente tem, foi nascendo. Então, com esse protagonismo, né, eu sempre fui muito protagonista da minha carreira, eu sempre construí uma carreira de uma maneira muito intencional. Eu não imaginava que eu seria uma líder depois de 10 anos, mas eu já sabia que eu tinha que correr atrás dos meus objetivos. Então, sempre foi muito nato do meu perfil profissional. E aí eu fui construindo, fui estudando, fui crescendo, fui me expondo a situações mais complexas, até que as circunstâncias foram me colocando nessa posição de liderança. E as pessoas foram vendo como era o meu perfil de gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, negociar, até que hoje eu sou reconhecida pelas pessoas que trabalham comigo, pela minha empresa, como uma liderança feminina em tecnologia. Então, é uma construção. O Sil não foi linear, foi baseado em muito esforço, em muito estudo, autoconhecimento, e aí eu fui construindo meu repertório, a minha trajetória. Nossa, e que interessante você dizer que foi uma construção e uma construção também de uma forma intencional. Não é que alguém chegou e te disse, Ingrid, você vai ser líder de pessoas. Né? Em algum momento você recebeu esses reconhecimentos das pessoas te reconhecendo, mas você foi se desenvolvendo, se aprimorando, exercendo cada vez mais a sua capacidade de autoconhecimento, e aí, naturalmente, nem tão naturalmente assim, né? Essa mágica acontece, né? Porque não existe mágica, né? É isso que eu quero aqui reforçar. Então, todo o resultado que a gente observa, né, em profissionais, tem ali nos bastidores uma construção, né? Tem ali uma dedicação,
tem intenção, né? Porque sem a intenção realmente a gente não consegue alcançar as posições que a gente merece e a gente pode exercer. Você comentou que quando você foi convidada para atuar em tecnologia, pela sua habilidade de comunicação, você não esperava que 10 anos depois você estaria como líder, né, de pessoas. Mas eu te pergunto, em algum momento, até quando você tinha uma atuação diferente, né, de tecnologia e tudo mais, você tinha esse desejo de liderar pessoas ou não passava pela sua cabeça também? Como que era isso para você? Porque eu sei que em algum momento você entendeu que você tinha habilidades valiosíssimas para fazer essa liderança, mas se antes tinha esse desejo ou se foi acontecendo ao longo aí dessa jornada. O desejo de liderar em si não era o que me movia. Eu sempre quis crescer na minha carreira, adquirir posições mais elevadas, ganhar mais dinheiro, não é? Porque a gente vive também esperando um reconhecimento financeiro, então isso era muito latente em mim, mas liderar pessoas nunca foi esse o objetivo inicial. É, com o passar do tempo, e eu fui vendo que isso era possível, que de fato a minha maneira de me comunicar me abria portas, me possibilitava impactar mais pessoas, aí sim eu fui entendendo e absorvendo isso como desejo também. Mas o original realmente era crescer, eu queria crescer. Até porque há 10 anos atrás eu ainda não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? Então eu queria crescer, eu queria ganhar mais dinheiro e ser valorizada, mas liderar pessoas não era o meu objetivo. Mas no fundo eu sempre quis poder fazer algo grandioso, de alguma maneira impactar mais pessoas com a minha maneira de ser. E uma coisa engraçada é que lá no início da minha jornada eu tive muito apoio de determinadas pessoas que eram muito mais velhas do que eu, com muito mais experiência do que eu. Eu lembro que quando eu comecei a gerenciar projetos, tinha um colega de trabalho que ele era muito mais velho do que eu e ele sentava do meu lado e me ensinava a mexer nas ferramentas com a maior paciência do mundo. É, e aí, no final, quando eu aprendi, eu pensava assim: nossa, agora eu quero ensinar para alguém. Eu quero ensinar para alguém o que o Claudinho, na época, me ensinou com tanto afinco. Então, no fundo, eu queria impactar de alguma maneira e possibilitar que o meu conhecimento também chegasse a mais pessoas, sabe? Assim como aquele colega de trabalho fez comigo. E aquilo foi muito valioso e eu guardo esse sentimento, essa gratidão até hoje. Então era isso, assim, no fundo eu sempre quis impactar, mas eu não pensava que seria através da minha liderança, entende? Entendo, e faz todo sentido porque a liderança ela foi uma consequência, ela não foi o alvo. Não que ela não pudesse ser, né? Mas ela não era o que te direcionava, né, propriamente dito. Porque isso é como se muitas pessoas são atraídas pela liderança, e não por impactar pessoas, por ensinar, por devolver, né, o que você recebeu tão generosamente aí do seu colega de trabalho. Então, eu acho que isso que te mantém nessa posição, né? Por isso que tem muitas pessoas que têm um pouco de ah, não quero ser líder porque tem uma responsabilidade muito grande, realmente tem, mas e também tudo bem, né, para quem não quer ser líder, mas tem uma camada também de pessoas que quer o cargo pelo cargo. E quando a gente percebe que liderar não necessariamente está associado ao cargo, muda tudo. E, obviamente, não é que a gente está dizendo aqui que não seja interessante ter ambições financeiras, também faz parte, né, de decisões como essa, e tá tudo certo mesmo, né, ter esse tipo de ambição, mas, por outro lado, quando a gente percebe que a gente pode exercer a liderança independentemente do cargo que esteja ocupando, as coisas ficam diferentes também. Então, acho que isso você trouxe muito na sua narrativa e na sua trajetória. Então foi ali o interesse do que você recebeu, de você devolver, né, para outras pessoas e que fez
que você chegasse aonde você chegou. Então, parabéns aí pela trajetória. E eu imagino que você tenha passado por momentos desafiadores até chegar na posição atual, principalmente quando você está ali na transição entre um papel com menos responsabilidades para papéis de mais responsabilidades. Eu sei que hoje você lidera pessoas, inclusive, que não estão apenas no Brasil. Então, eu queria que você pontuasse os momentos que você considera que foram mais desafiadores. Eu sei que às vezes classificar como um mais desafiador é complexo, mas traga aqui pra gente aqueles momentos que você teve dúvida, se é que teve esses momentos. Puxa, será que realmente faz sentido eu direcionar, continuar aqui direcionando a minha carreira para a liderança? Se você pensou em desistir em algum momento e voltar a ser um pouco mais naquele papel de executora, conta pra gente quais foram esses momentos e como que você lidou com eles. Legal. Hoje, na minha posição atual, eu lidero não apenas pessoas, eu lidero pessoas e iniciativas muito estratégicas dos meus clientes. Então, no quesito pessoas, é sempre muito complicado e desafiador quando a gente tem baixa de projetos, fazer desligamento de pessoas, é um momento que é muito desafiador e dói como líder fazer isso, porque são pessoas e muitas vezes a gente tem que dar um feedback negativo e até mesmo desligar pessoas. Ainda no âmbito de pessoas, muitas vezes a gente tem conflitos internos, conflitos entre funcionários, entre cliente e algum funcionário do seu time. Então, essas situações são muito complexas enquanto líder de administrar. A gente tem que cuidar muito da saúde mental das pessoas hoje em dia e muitas pessoas ainda são impactadas pelo aumento de volume de demanda, por exposição a esse movimento tecnológico que a gente está vivendo atualmente. Então, tudo isso é muito complexo de administrar, porque nunca é só isso. Paralelo a isso, a gente tem uma demanda sempre muito grande, que tem datas para entregar, projetos complexos para entregar, expectativas do cliente. Então, tudo isso são maneiras de liderar projetos, pessoas, stakeholders, clientes e outras partes interessadas dentro do ciclo, né? De um profissional sênior no ramo da tecnologia. Agora, falando um pouco de entrega, né? De entregável. Agora a gente está numa implantação que é super estratégica de um produto para o nosso cliente, um cliente também muito grande. Então, dentro desse cenário, a gente lida com pressão, a gente lida com pessoas, a gente lida com a pressão tecnológica, a gente lida com prazo. Então, tudo isso são maneiras que a gente desenvolve de liderar e tenta equilibrar, né, para que a gente consiga sair do outro lado, mas são situações do dia a dia que são extremamente complexas. Conflitos internos, então tudo isso impacta muito na nossa saúde, impacta muito na saúde das nossas pessoas e a gente precisa, enquanto líderes, estar olhando para tudo isso o tempo todo. E neste trajeto como um todo, teve aquele momento que você pensou em mudar de jornada, de ter tido ali um desafio, aquela situação mais conflituosa. E conflitos eles vão existir independentemente da posição que a gente exercer. É que a diferença é que quando você está na posição de liderança, às vezes é você a pessoa que vai ali ter aquela conversa difícil ou fazer um processo de desligamento, como você comentou. Em qual momento, se é que teve algum momento, em que você, puxa, pensou que talvez não gostaria mais de continuar naquele papel, sabe, assim? Teve alguma coisa nessa linha, nesse sentido? Não. De pensar em desistir, pensar em, poxa, eu não devia estar aqui, não. Isso eu nunca passei. Mas eu já tive muito medo. O medo é um sentimento que ele vem várias vezes durante momentos de pressão e conflito, com pessoas ou com projetos. Isso é muito normal. E isso me faz fazer um paralelo com a nossa corrida,
que você sabe muito bem, tão bem quanto eu, como é difícil quando a gente está num ciclo de maratona. E como a gente oscila, né? Tem dias que a gente está super bem e lida muito bem com os conflitos, mas tem dia que a gente pensa, é, nossa, que medo de continuar nessa jornada. Mas no fundo a gente opta por não desistir, né? A gente pensa na nossa linha de chegada, em tudo que a gente sabe que a gente é capaz de enfrentar. Então, o meu dia a dia é como se fosse uma maratona. Tem dias que são mais difíceis e mais complexos, sim. Tem dias que eu tenho muito medo de não dar certo, de falhar, de não corresponder às expectativas das minhas pessoas, dos meus clientes, da minha empresa. Tem, eu passo isso muito, mas eu opto todos os dias, Sil, de maneira consciente, em não desistir. Essa habilidade de ter muita consciência é uma habilidade que eu venho trabalhando intencionalmente quase que todos os dias, há pelo menos uns 10 anos. Eu procuro fazer as coisas com muita clareza, com muita, com muita intenção. Então, eu escolho todos os dias não desistir. De verdade, assim, racionalmente falando. E escolher todos os dias não desistir é muito difícil, porque é normal a gente viver em conflito, é normal. Eu tenho altos e baixos sempre, e todo mundo tem, mas eu escolho não desistir. Eu escolho seguir perante as dificuldades, perante as complexidades, perante ao medo. E eu tenho medo de falhar. Quando eu mudei para essa posição, eu pensava, poxa, será que eu vou ser suficiente? Será que eu vou corresponder às expectativas? Mas eu escolho não desistir. Olha, que este episódio aqui, se acabasse agora, eu acho que já teria um ótimo conteúdo. Porque eu acho que você trouxe realmente na essência o que é liderar. Eu acho que é isso. E que interessante também você ter trazido que em nenhum momento você pensou em desistir, porque embora haja, né, altos e baixos, você sabia, você tinha esse autorreconhecimento, você estava ali porque você merecia. E eu insisti neste ponto justamente porque nossa audiência aqui, ela é formada pela maioria de mulheres. Se bem que tem alguns homens que nos escutam também. E é muito comum, Ingrid, a gente escutar mulheres que são muito competentes, mas que em algum momento deixam de acreditar em si mesma. Então, por isso que eu perguntei mais de uma vez, porque eu acho que a sua fala, ela transforma. Eu acho que te escutar, falando da sua decisão diária sobre continuar, é excelente, né? Porque a vida profissional e até a vida pessoal, ela vai trazer desafios constantemente. Eu acho que realmente a diferença está em como que a gente vai lidar com esses desafios. E eu acho que quando a gente tem essa intenção da continuidade, de não desistir, a gente percebe o quanto que a gente pode crescer, né? Crescer, evoluir, e não só o crescimento individual, mas o coletivo, porque estar na posição de liderança é justamente fazer com que o entorno também cresça, também evolua. Então eu tenho muita confiança de que a sua equipe deve ter ali, pelo que até vejo, né, do que você compartilha nas redes, né, é nítido, é perceptível, né, a forma como você consegue engajar. Então acho que isso realmente torna você essa profissional, essa pessoa tão incrível que você é. E que legal ter ouvido tudo isso de uma maneira muito acessível, né? Então acho que muitas pessoas vão se enxergar, né? Vão se identificar com isso. E agora, Inga, a gente está indo aqui para o bloco 2, que é de fato para a gente falar um pouco o que define senioridade. Você trouxe um pouco, né, do começo da sua trajetória, de quando você começou a sua carreira e até quando você fez a transição. Aqui a gente quer explorar o seguinte: na sua visão, o que que diferencia profissionais mais experientes de profissionais menos experientes? Um exemplo, né? O que hoje você identifica até na sua equipe, o que um profissional pleno ele exerce, que é diferente de um profissional mais sênior. Eu sei que são níveis, né, diferentes, mas como que você identifica, por exemplo, uma oportunidade daquela profissional que hoje está no nível pleno, por exemplo, alcançar o nível sênior? Durante muito tempo,
a gente pensou que senioridade tivesse estritamente relacionada a tempo de carreira numa determinada posição. Exemplo, eu estou aqui, eu sou um desenvolvedor pleno, estou aqui há 5 anos, eu já estou apto a virar um desenvolvedor sênior, por exemplo. Mas hoje a gente vê que senioridade tem, de uma certa maneira, a ver com tempo, até porque o tempo possibilita novas oportunidades e novas experiências, né? Ele te habilita a passar por coisas que durante pouco tempo você não consegue, mas também tem muito a ver com postura, está muito relacionado a habilidades, a soft skills que você vai adquirindo durante a sua jornada profissional. Normalmente, um profissional sênior ele é bastante proativo, ele se coloca mais num papel de protagonista, de buscar novos desafios, de se colocar em situações mais complexas. Ele começa a pensar de uma maneira um pouco mais estratégica, ao invés de se ater apenas à execução da sua tarefa. Ele está preocupado muito com a comunicação no entorno, com o impacto que aquela entrega ou que aquela ação vai gerar. E isso é proporcionado pelo quê? Pela experiência. Então, está relacionado pelo tempo, mas também está relacionado à experiência que a pessoa vai adquirindo ao longo de um certo tempo. Então, não é só uma vertente de tempo em meses ou anos, mas ela tem a ver também com a parte de habilidades que a pessoa vai adquirindo na sua jornada profissional, que a torna apta a desafios mais grandiosos, né? Então, eu entendo que está muito relacionado a isso, a habilidades desenvolvidas, não só habilidades técnicas. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Sim, que interessante. E tempo é uma variável, mas não é Não é toda a variável. única. Não é a única, são várias. E eu concordo com você, porque, claro, que quanto mais tempo você exercendo, né, uma atuação, é esperado que você vai se desenvolvendo cada vez mais, crescendo ali naquele nível. E caso você opte, caso você tenha, né, aquele interesse, você vai desenvolvendo outras habilidades que podem te fazer aí dar o próximo passo na carreira. Então, que interessante. E realmente, Exatamente. né, a gente está passando por uma transformação muito grande, né? Quando a gente olha o mercado há 5 anos atrás, ele era bem diferente do que é hoje, principalmente aí por conta da inteligência artificial, de tudo que tem acontecido, e aquele modo, né, de crescimento que tínhamos, e aí não estou falando apenas de 5 anos atrás, mas de mais tempo, ele já não existe mais, né? Não é mais o mais velho ou a mais velha, né, acaba sendo ali reconhecido ou reconhecida, tem muitas outras características que tornam a carreira daquela pessoa diferenciada. E para isso é preciso também que a liderança se atualize. Porque se a liderança não acompanha essas mudanças, ela pode ter ali o equívoco de reconhecer as pessoas apenas por critérios ultrapassados, né? No sentido de, mas como que eu vou aqui reconhecer uma pessoa que está menos tempo na equipe, sendo que tem uma mais antiga? Claro que tem muitas camadas aqui que a gente poderia discutir, né? Então, se você tem uma pessoa na sua equipe há mais tempo que não está se desenvolvendo tanto, aí talvez seja interessante a pergunta, o que eu estou fazendo para contribuir com a carreira dessa pessoa também, né? Também um pouco, né, deixe olhar amplo e entender que algumas coisas poderiam ser trabalhadas, porque eu entendo que
uma equipe que é bem desenvolvida, ela também é um resultado de como a liderança está exercendo o papel dela. Não estou querendo colocar aqui a responsabilidade individual de cada um, de conduzir a sua carreira, de procurar de se desenvolver e tudo mais, nas mãos de uma liderança, né? Na responsabilidade de uma liderança. Mas, por outro lado, se você tem muitos conflitos assim na sua própria equipe, de pessoas que estão chegando, sendo muito diferentes das pessoas que estão há mais tempo, é importante refletir. Puxa, o que podemos fazer aqui em conjunto para que essas pessoas que estão há mais tempo também cresçam, né, se desenvolvam? Então, eu acho que é um conjunto, né, de ações. Nunca vai ser uma resposta única e tão pouco isolada, né? Então, é sempre o contexto, né? Avaliar contextos e contextos. E quando você está, por exemplo, no momento de contratar pessoas, ou até mesmo de fazer este reconhecimento de promoção, você trouxe aqui muitos elementos importantes, até o que determina ali a senioridade de uma pessoa e tudo mais. Mas como que você tem alguma forma, alguma técnica de identificar potencial de liderança em alguém da sua equipe e contribuir com este crescimento dela? Como que é? Eu sei que a empresa que você está é gigante, tem aí um plano de carreira bem estabelecido, mas como que você exerce a sua atuação neste papel em contribuir com o encarreiramento de outras pessoas? Eu gostei da palavra que você usou, que a liderança ela contribui. Mas tem uma coisa que verdadeiramente acelera o crescimento das pessoas, que é o protagonismo. Essa é a minha visão. Eu li um livro há um tempo atrás, e ele está até aqui atrás. Eu amo esse livro. E volta e meia eu leio ele e indico porque é um livro, assim, na minha visão, extremamente importante, que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Nós somos protagonistas da nossa história, seja no viés profissional, seja no viés pessoal, com a nossa família, com os nossos hobbies, com os nossos gostos. Nós somos protagonistas. Eu aqui, como líder, estou aqui para te apoiar, para identificar o seu potencial e te ajudar a crescer. Mas se você não quiser, você não vai sair do lugar. Então, como que eu identifico um potencial? Verdadeiramente entendendo se aquela pessoa quer crescer, se ela quer se desenvolver. E as pessoas, normalmente, hoje em dia, elas demonstram isso. E, normalmente, assim, com os meus liderados, a gente tem sessões de feedback recorrentes, onde a gente conversa, onde a gente entende qual é o papel que aquela pessoa gostaria de exercer, aonde ela quer chegar, para que a gente, como líder, possa ajudar a viabilizar esse caminho. Então, mas a pessoa tem que querer. Porque sair de uma posição para outra gera um desconforto, gera sair da zona de conforto, né, daquele platô. E normalmente, qual é o sintoma que isso traz? A gente fica mais cansado, porque a gente exerce mais o mental, muitas vezes a gente exerce mais o físico, a depender da função daquela pessoa. Então é normal essa sensação de, nossa, eu estou mudando aqui de um nível, eu sou gerente, agora eu sou gerente sênior, nossa, que difícil, mas eu preciso querer, porque a mudança gera um desconforto. A gente até estava falando sobre isso antes de começar a gravação, né? Toda mudança gera um desconforto, gera medo, muitas vezes gera até um sentimento de ansiedade, mas a gente precisa querer. E para isso é o protagonismo, né? É uma coisa que vem da própria pessoa, de querer, de se dedicar, de se esforçar, de demonstrar que ela quer chegar do outro lado, atingir o próximo passo, e eu, como líder, estou aqui para identificar esses potenciais e potencializar o crescimento das pessoas. Quando eu estou recrutando uma pessoa para entrar no meu time, eu faço essas perguntas: qual é o seu objetivo? O que você espera da sua carreira? Como você conduz determinadas situações, a depender da posição que a pessoa está concorrendo? Numa conversa eu já consigo identificar potenciais gatilhos que podem ajudar aquela pessoa a crescer ou não, sabe? Eu acho que é muito por esse lado, pela conversa e identificando esse protagonismo nas pessoas. Eu acho que até vincula com a próxima pergunta que eu faria, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Independentemente do que seja. Então, para qualquer relação, seja liderado com a liderança, pares e tudo mais,
precisam ter duas pessoas ali dispostas, né? E eu acho que realmente ninguém consegue fazer pelo outro aquilo que ele deve fazer por si mesmo, né? Então isso acaba sendo até uma característica que às vezes a gente observa e a pessoa tem ali total potencial. Mas se a pessoa não enxerga esse próprio potencial, dificilmente ela vai conseguir sair do outro lado, né? Na nossa vida, na nossa carreira, a gente vai encontrar pessoas que podem até nos sinalizar, dizer, principalmente se a gente pedir feedbacks, né, em relação a como que a gente é observado, a gente pode ter algumas pistas, mas verdadeiramente a ação ela não pode ser transferida, né? E até hoje lançamos, né, um episódio, hoje, 27 de maio, né, porque este episódio pode estar sendo ouvido aí muito depois, sobre como hoje, na era da inteligência artificial, tem muita gente terceirizando coisas que não deveriam ser terceirizadas. E a carreira é uma delas, né? Então, há algo ali que é, de fato, a responsabilidade, como você comentou, do próprio profissional, da própria profissional. Se ela não exercer isso, né, de forma protagonista mesmo, dificilmente pode ser a melhor liderança, essa pessoa nem sempre vai conseguir ter um bom resultado, principalmente se ela não exercer aí essas habilidades. E aqui, até fiquei refletindo, né, sobre o que você comentou, sobre a importância dos processos, porque você comentou que você faz sessões de feedback. Então, nessas sessões de feedback que você aplica, que você consegue, inclusive, fazer o devido acompanhamento e ter a oportunidade também de apresentar como que essa pessoa está sendo percebida, né? Até mesmo se o objetivo dela for de uma liderança, e como o caminho ele pode ser, talvez, uma direção nova de uma rota, alguma coisa assim, né? Então, as conversas, os feedbacks, eles são importantes para a liderança orientar os seus liderados, as suas lideradas, e justamente para que haja alinhamento. Porque não adianta nada você estar ali numa expectativa diferente do que a pessoa está disposta a fazer e o resultado vai ser desastroso, né? Então, ter alinhamento, porque vai ter aquelas pessoas que, de fato, não vão querer a liderança, e eu acho que a sua forma, né, de liderar essa pessoa é justamente respeitando essa decisão e direcionando para aquilo que faça mais sentido. Você, na sua carreira como um todo, você hoje percebe que há mais pessoas com esse desejo de serem protagonistas, de serem líderes, ou você percebe que há um movimento que mostra que as pessoas estão querendo mais aquela atuação um pouco mais executora? E eu pergunto para você que lidera muitas pessoas, justamente porque a gente tem escutado, né, visto que tem algumas pessoas que decidiram que não querem ser líderes. Por quê? A responsabilidade é muito alta, tem também aquela questão em relação ao tempo de lazer, né, vamos dizer assim, a qualidade de vida. Não deveria ser uma escolha, né? A gente não precisaria escolher estar líder e ter qualidade de vida. As pessoas poderiam ter as duas coisas, mas a gente sabe que em algumas indústrias isso acaba sendo um pouco mais complexo, e aqui a gente está falando de um ambiente de tecnologia que tem ali uma pressão, em alguns momentos, uma sobrecarga. Como que você tem observado essas E aí eu estou falando mais das pessoas que estão entrando no mercado agora. Você percebe que essa ambição tem diminuído? Tem menos pessoas se interessando a se tornar líderes? Ou no contexto em que você está aí exercendo a sua atuação, você percebe que não, tem pessoas ainda bastante ambiciosas para alcançar também posições de liderança? Sil, essa pergunta é fantástica, porque eu tenho percebido sim que tem um movimento de pessoas que de fato não querem assumir essas posições, justamente pela questão de pressão, pela questão de muitas vezes ter que trabalhar, ter que é muito forte falar, mas muitas vezes
se colocar em situações de trabalhar mais do que as 8 horas convencionais de uma pessoa que, por exemplo, trabalha com CLT, né, carteira assinada, eventualmente tem que trabalhar final de semana também. Isso é muito comum na área de tecnologia. Não deveria, talvez, mas é muito comum hoje em dia. Mesmo com todas as ferramentas, mesmo com inteligência artificial, a gente eventualmente precisa realmente. E as pessoas estão optando por não assumir esse tipo de posição para não ter que, entre aspas, abrir mão do seu momento de lazer. Eu entendo e eu vejo, sim, um movimento grande de pessoas não querendo se colocar nessa posição. Por outro lado, eu vejo muitas mulheres querendo o seu espaço, assumir papéis de liderança na área de tecnologia, mesmo tendo, eventualmente, que entre aspas, se sobrecarregar. Eu sou uma delas. Eu tenho uma relação muito aberta com meu marido, no sentido da gente conversar sobre eventuais viagens a trabalho, a trabalhar de vez em quando no final de semana, algumas vezes fora do meu horário, mas isso é uma coisa que a minha estrutura familiar, a minha rede de apoio, acaba me permitindo que eu abra essas concessões. No cenário ideal, eu não gostaria de precisar, mas eventualmente eu preciso e está tudo bem. Eu acho que é muito do objetivo de cada um. E hoje em dia é natural ter esse tipo de conversa e a gente não olha mais com maus olhos quem não quer assumir uma posição de liderança. No passado era muito comum, né? Aquela pessoa não quer crescer. Esse era o rótulo. Que hoje em dia esse rótulo vai sendo quebrado porque as pessoas de fato querem viver as suas vidas de uma outra maneira e está tudo bem. Então eu vejo sim esse movimento. Não é o meu caso, eu realmente tenho essa facilidade por conta do meu contexto familiar, mas eu percebo que tem esse movimento, sim. Sim, e eu acho que este movimento, né, que você tem percebido, eu acho que é importante que você disse que antes as pessoas que tinham esse tipo de característica eram mal vistas. Inclusive, algumas nem recebiam reconhecimento, mesmo que na função delas, elas estivessem ali aderente, né, ao que era esperado, até fazendo um pouco a mais. Porque isso é ser protagonista da carreira. A pessoa entender que ela não quer ocupar também um cargo de liderança é ser protagonista. Porque ela não está ali fazendo o que esperam que ela faça, ela está ali direcionando a carreira dela para aquilo que ela acredita, para aquilo que ela realmente tem interesse. E eu acho que há espaço no mercado para esses perfis, porque vai ter as pessoas que vão ter essa ambição de liderar, e tá tudo bem, e que bom que você tem percebido mais mulheres, eu também noto isso, é um lugar que há muito tempo não era, né, destinado para mulheres, então ver cada vez mais mulheres entrando nessas posições e se mantendo é muito importante. E para as outras pessoas que não têm esse tipo de ambição, tá tudo certo, que elas transformem, né, as carreiras delas, que elas construam de uma maneira mais especialista. Então acho que a gente perceber que há espaço para perfis diferentes, né? Porque se todos tivessem a mesma ambição, como que seria, né? Se não tivesse aquela pessoa ali disposta a fazer outro tipo de trabalho, a gente teria aí muitas lacunas. Então, eu acho que isso realmente é uma, é, é uma transformação, né, que tem acontecido. Antes as pessoas não sabiam que podiam escolher, né? E claro, a gente já está aqui falando de uma parcela muito privilegiada, né, de pessoas que podem ali ter mais escolhas do que serem escolhidas, né? Então acho que é bom fazer esse recorte também, assim como você fez lindamente em relação ao seu contexto, né, até familiar, que te permite, né, ser essa mulher que vai sim se dedicar como líder e que você tem ali uma negociação e que está aí acontecendo, né, fazendo e acontecendo. Esse Mas é um tópico que é legal de falar, porque essa minha fala está muito relacionada à minha posição do meu contexto de vida. E uma das coisas que eu gosto de reforçar é a não comparação, porque muitas vezes a gente vê pessoas crescendo numa determinada carreira, outras optando
por se manter ali mais numa posição de execução, e a gente acaba fazendo comparações. E as comparações, elas são sempre muito injustas, porque a gente está comparando jornadas de contextos muito diferentes. Então, eu tenho um contexto que me possibilita fazer viagem a trabalho, estender um pouco mais caso seja necessário, mas é o meu contexto. Muitas pessoas não têm esse contexto, muitas pessoas não têm essa escolha. Então, não é válido fazer comparações. Cada um tem a sua jornada, o seu ambiente, a sua carreira, a sua individualidade. É claro que aqui a gente está conversando sobre o meu exemplo, mas não é justo, né, a gente fazer comparações e dizer, é certo querer ser líder, não é certo que... Não, aqui a gente só está trazendo, assim, possibilidades, né, informações mesmo. Exatamente. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas antes da gente ir para o encerramento, eu queria te perguntar como que você equilibra a sua alta performance e saúde mental com sua posição de liderança. Você já trouxe bastante insumo, né? Você já disse que tem um contexto familiar que te permite isso, você tem esse apoio, essa rede de apoio, mas você, sendo essa atleta, essa líder, essa mãe, como que você estabelece estes momentos para que você preserve essa saúde mental, que é um assunto muito em alta e que é super importante que esteja em alta mesmo. Como que você percebe que certas decisões que você toma, eu sei que você é muito afirmativa e você tem intenção nas coisas que você faz. Então, imagino que isso você também exerça no momento de fazer essas escolhas. Mas para quem talvez esteja com receio de fazer ali uma transição, ou quem já esteja em cargos de liderança, como que faz para equilibrar, ter essa alta performance, ter esse reconhecimento e preservar as outras caixinhas, né, das nossas vidas, para que isso não seja um problema, para que a liderança não seja um, um problema que vai afetar aí a saúde mental das profissionais. Eu converso muito sobre isso com as pessoas que eu lidero. Eu acho que o autoconhecimento, Sil, ele ajuda muito nesse processo de equilíbrio, de saúde mental. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você se conhece verdadeiramente, você entende com mais clareza os seus limites, até onde você pode ir. Eu procuro ter os meus momentos de lazer muito respeitados. A corrida, por exemplo, é um lugar que eu consigo aliviar todo o estresse da minha rotina de trabalho, que é uma rotina pesada, é uma rotina de muito trabalho, muito diálogo durante o dia. Então, a corrida é um mecanismo de aliviar a tensão do dia e me conectar comigo mesma. Eu busco fazer leitura de livro físico. Aqui eu estou dando meu exemplo, tá, gente? Mas eu procuro ler livro físico, porque é mais uma maneira que eu tenho de me conectar comigo mesma, longe daquela pressão tecnológica de imagem, de som, de... Então, eu estabeleci dentro da minha rotina coisas que me ajudam a me conectar comigo mesma. Não necessariamente isso vai funcionar com todos, mas eu sempre dou esses exemplos de esporte, livro, meditação, conversa com uma amiga, com uma boa pizza, com um bom vinho, momentos de descontração, para que a gente de fato possa, de alguma maneira, sair daquele contexto de pressão e de fato relaxar. Momentos de qualidade com a minha família. Então, assim, como eu estudo muito sobre o autoconhecimento, eu pratico o autoconhecimento diariamente na minha rotina, então eu venho estabelecendo ao longo dos anos, há aproximadamente uns 10 anos que eu verdadeiramente estudo sobre isso, ações que me ajudam a sair desse piloto automático ou de contextos de muita pressão. Mas, volto a dizer, né, é muito o modelo que eu entendi que para mim funciona, para eu
para eu conseguir relaxar, para eu conseguir ter os meus momentos de qualidade, para eu não viver só em função do trabalho. Então, eu assumi algumas tarefas na minha rotina que me ajudam a estabelecer a saúde mental e me conectar comigo mesma, junto, frente a todas as pressões, né, que eu tenho no meu dia a dia. Então, são esses mecanismos que eu busco diariamente conduzir na minha rotina. E com certeza isso te traz mais autonomia até para exercer seu trabalho, né? Porque é um Exatamente. investimento de tempo, né? Então estabelecer limites, ter realmente ali um momento dedicado para outras atividades, ao invés de ficar ali pensando apenas no trabalho, vai te fazer uma profissional melhor. Porque quando você estiver trabalhando, a sua capacidade, né, de impacto, de resultado é muito maior. Então, antigamente, né, era muito comum boas lideranças serem reconhecidas pelo tempo dedicado ao trabalho. E quando eu falo tempo dedicado ao trabalho, é 24 horas por dia. E hoje a gente percebe o quanto isso é nocivo. Claro que tem momentos que a gente vai se dedicar mais, você mesma comentou, tem momentos ali desafiadores, de entregas, de lançamentos, que vai fazer com que a gente tenha ali uma dedicação aumentada e está tudo certo. Eu acho que a questão, ela é quando isso é a regra, né? Quando essa é a rotina e quando sobra muito pouco para que a pessoa se dedique para outros interesses. Então, quando há esse equilíbrio, essa intencionalidade, realmente as coisas mudam. E é muito comum também eu observar pessoas que antes, que não tinham ali uma prática diferente, né, fora o trabalho, quando elas começam a fazer, eu percebo o quanto que elas crescem no trabalho. Sabe, assim, aquelas pessoas que tinham até receio, não, eu não tenho tempo, enfim, por razões diversas, e sim, tem pessoas que realmente não têm tempo, mas aquelas que conseguiam, né, colocar ali, encaixar um hábito diferente, como essas pessoas ficavam melhores profissionalmente. Então, realmente é um investimento Exatamente. muito perceptível, né? É muito legal a gente tentar estabelecer uma rotina que coloque as prioridades nas suas caixinhas, nas suas devidas caixinhas, né? Então, para mim, o que, que é relevante? Eu ter o meu tempo de qualidade para fazer meu esporte, aqui a minha meia horinha, 40 minutos para eu ler meu livro todos os dias. Tudo isso me faz me sentir bem para que na hora do meu trabalho eu consiga estar bem para trabalhar. Eu até brinco com as pessoas, né, do meu time. Eu falo, hoje eu não tô bem, eu não malhei. É uma brincadeira, mas assim, todas as vezes que eu me dedico a fazer a minha atividade física, por exemplo, eu tô mais animada, né, para começar o dia, para enfrentar de alguma maneira as problemáticas que a gente vive, as questões, a pressão. Então é muito sobre autocuidado, autoconhecimento, é a gente entender o que faz bem para a gente, para estarmos bem, para poder nos dedicarmos de maneira correta e assertiva no nosso trabalho. E você está completamente certa, né? No passado era muito de, eu tenho que ficar 10, 12 horas trabalhando. Eventualmente, hoje em dia, faz-se necessário. Mas hoje em dia é mais sobre você estar conectado, ser produtivo enquanto você está trabalhando, do que você de fato precisar ficar 10, 12, 14 horas em frente a um computador, como é o caso de quem trabalha com tecnologia. Exatamente. Mas É, isso é eu fruto de um processo. Sim, e um processo que eu queria até dizer que você compartilhar, né, com essa equipe, até sua forma de trazer, né, essas outras áreas, como o autocuidado, o autoconhecimento, como você impacta as pessoas, né? Porque para mim liderança é inspiracional. Então, ter uma liderança que faz isso faz com que as outras pessoas que estejam sendo lideradas por elas, aquelas que ainda têm um pouco de receio, que puxa, então é como se tivesse uma autorização que elas pudessem fazer também. Porque eu acredito muito que a cultura é aquilo que a gente pratica. Então, se você, no discurso, diz que é importante eu
ajudo a equipe, contribuo, né, com a equipe para cuidar da saúde mental, mas você é aquela profissional que fica ali 2 horas da manhã mandando mensagem para o seu time, ou você não dá nenhum exemplo de que você tem uma vida fora do trabalho, como um compromisso com a atividade física com você mesma. Então, eu acho que isso é imensurável o impacto que você causa aí nessas pessoas que você lidera. Então, muito bacana, muito bom. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para nossa audiência e também que você dissesse algo para a Ingrid lá do início da carreira. Então, são duas missões aqui. Um recado que você deixaria para a Ingrid que está lá no começo, ainda até na outra atuação, né, de turismo, e que recado que você deixa aqui para quem está escutando. Uau, que difícil! Um recado para Ingrid lá do início, eu diria: siga em frente, não desista. E por quê? Porque a Ingrid lá do passado, ela enfrentou tantos preconceitos, ela enfrentou tanta discriminação quando ela fez a transição de carreira que doeu, Sil, doeu muito, doeu muito. E ela não desistiu. Ela verdadeiramente pegou aquilo e usou como mola para conseguir subir o próximo nível. Então, para quem está ouvindo a gente aqui e está enfrentando alguma dificuldade, não desista. Não desista frente às dificuldades, frente aos medos. Eu falo para as minhas amigas que nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser possível. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E eu agradeço muito por você compartilhar a sua trajetória, todos os aprendizados práticos, inclusive, né, que você trouxe aqui sobre crescimento, senioridade e liderança. Eu tenho muita confiança que esse episódio mostra muito que liderança não é um ponto de chegada. É uma construção constante, é uma construção feita com intencionalidade e com muita consciência. E para quem está ouvindo a gente, eu espero sinceramente que essa conversa tenha ajudado, que ajude, né, vocês a refletirem sobre qual é o próximo passo da carreira de vocês e principalmente sobre quem vocês querem se tornar ao longo desse caminho. Eu agradeço mais uma vez, Ingrid, a sua participação, espero te ver aqui mais vezes, as portas estão sempre abertas para você. E para você, né, que escutou até aqui, compartilha com aquela pessoa que você acredita que vai se beneficiar deste conteúdo. Não deixe de nos seguir aí nas redes sociais, nos acompanhe, tem sempre novidade aí saindo. Agradeço muito você que escutou até aqui e até o próximo episódio.